Souza. Boa tarde a todos e a todas. Mais um programa no ar do nosso na Continental. Hoje quem está seguindo a live está meio conturbada, que nós temos aqui mais uma pessoa, numa participação especial, todos de máscara, seguindo os protocolos aí, né? Dessa pandemia, né? Desse tal do Covid. Nomezinho meio complicado. A gente vai tentar fazer uma participação especial com Joyce, vou apresentar no instante para vocês. Ela é uma representante do Grupo Vidas. Eu já tinha comentado aqui durante a semana que a dinâmica do programa seria mais ou menos essa, de a gente tentar sempre que possível estar trazendo alguma pessoa para a gente bater aquele bate-papo, assuntos diversos. E a gente já tinha comentado algumas situações aqui, Joyce, essa semana, tocou no assunto, não sei se você teve a oportunidade de ver, mas falamos um pouco sobre bem-estar animal, né? Um dos temas da semana, dentre outros. E aí deve já sabendo dessa possibilidade que a gente tinha conversado com o Thales, que é um representante também do grupo de vocês, não é isso? É nosso presidente. Me atualize, que é muito dinâmico essa situação no nosso município dos grupos, né? O Vida, se eu não me engano, é um grupo relativamente recente, em 2000, né? Não lembro direito a data, né, Jorge? 13 de setembro de 2020. Vamos começar nos apresentando, né? A mim, todo mundo já conhece mais ou menos, quem não já acompanha há um tempo na rádio, no nosso programa Mundo Pet Continental, de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 da tarde. A gente já tem um certo... o pessoal já conhece um pouco. Já se apresenta aí para o pessoal que está nos ouvindo aí, para a gente poder começar a dar toque no nosso bate-papo aqui, né? Vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Joyce. Estou, no momento, assessora de comunicação do Vidas. Sim, o Vidas é uma ONG, uma associação muito nova, né? A gente ainda é neném. A gente começou no dia 13 de setembro de 2020. Que bom. Poucos meses e a gente já vem fazendo um ótimo trabalho aqui na cidade, graças ao bom trabalho dos nossos amigos voluntários, né, das pessoas que nos apoiam. E a gente está aí, na luta. É isso aí, Joyce. A gente, essa representatividade relativamente nova de vocês, eu tenho um contato um pouco maior com o Thales, né, que eu sempre procuro muita gente lá na secretaria, é um que dialoga um pouco mais comigo no WhatsApp, tanto da secretaria como o meu pessoal. E eu tinha sugerido ali que a gente conseguisse, que a gente estava com esse espaço na rádio, né, é a segunda semana, hoje é sexta-feira, sexta-feira, final de semana, dia de lockdown, eu estava esquecendo já. E é a segunda semana nossa e a gente criou esse espaço. Deixa eu só contar um pouquinho para você, que não sei se vocês estão acompanhando, até que é importante que vocês são um representante dessas causas de bem-estar animal, muito relacionado aos pets, e o nome do programa é exatamente esse, Mundo Pet Continental. E no decorrer desse processo surgiu essa oportunidade. Aliás, era uma ideia nossa. Já tinha conversado com Jaqueline aqui, a representante da rádio, há um tempo atrás, da possibilidade de fazer alguma coisa nesse sentido. Mas aquele corre-corre de secretário e dentre outras atribuições nos impossibilitava disso. Como a gente está um pouquinho mais afastado da secretaria como cargo de secretário, continua por lá, com fé em Deus, para a gente poder continuar com algum tipo de trabalho nesse sentido, não só no aspecto de bem-estar animal, essas causas que vocês estão mais ligados, mas na secretaria como um todo, né? Que a secretaria, eu sempre falo, ela não é só meio ambiente, ela na verdade é urbanismo, habitação e meio ambiente. São 3 secretarias interligadas. Claro que essa fração, né, esse pedaço de meio ambiente, ele acaba sendo bem visto, até por essas situações de necessidades reais dos nossos animais de estimação e nossos animais que estão na rua, né? Então, essa possibilidade que foi criada com esse tempo maior meu e essa disponibilidade de tempo, a gente criou esse espaço aqui, que eu já vinha falando com o próprio Sival, com o Josman, com os ouvintes, que além daquela pauta que a gente faz diariamente, que a gente chama de pauta do dia, a gente sempre vai abordar algum tema relacionado a essa área veterinária. E claro que a gente está focando muito nos pets, porque a gente imaginou que nesse momento seria talvez um abre-alas desse programa. Mas a ideia é que esse programa ele tenha não só esse bate-papo exclusivo de pet, né? Essa área veterinária como por um todo,
e questões correlacionadas. E aí eu já venho falando de antemão, de algumas novidades, a respeito da possibilidade de a gente falar muito de meio ambiente, que está muito intrínseco, se você for ver na legislação, é mais ou menos isso, é obrigação, meio ambiente, cuidar dos animais, controle populacional, dentre outras coisas. Então a ideia do programa é mais ou menos essa, e esse espaço aberto na comunicação para os ouvintes que estão lá do outro lado, os internautas que porventura nos acompanham de vez em quando e seguem o perfil e a live, ele é bem pertinente, que abre mais uma meio de comunicação, de expor as ideias, de reivindicar e de tudo mais que é correlacionado a essa área PET, essa área veterinária e essa área de meio ambiente como um todo. Então, também nesse espaço existe exatamente isso, esse convite, essa participação especial, e que espero que no decorrer desse programa nosso, nas próximas edições aí, né, como eu falei, ele é diário, a gente possa estar utilizando esse espaço da melhor forma possível, inclusive para essas causas ambientais e causas relacionadas ao bem-estar animal no nosso município. Que a gente sabe, até porque a gente passou um bom tempo na Secretaria, a gente sabe de como é complexo essa situação e as carências que existem nesse assunto. Então, esteja sempre à vontade, o Grupo Vidas foi o primeiro a ser convidado, porque, como eu te falei, a gente tem uma relação interessante com o Thales, e o Thales, eu já tinha conversado sobre o tempo com ele, e surgiu essa oportunidade e falou, nós temos uma representante do porta-voz, é isso, Joyce? Me conta como é essa situação do porta-voz, que é uma coisa nova, né? Um grupo relativamente novo, e a gente tem uma estrutura de um porta-voz. É interessante isso, porque o ruído na comunicação ele é meio complicado, e às vezes sai ruídos exatamente por falta, às vezes, de alguém que possa centralizar aquelas informações. Me passa um pouquinho aí de como é essa dinâmica do Grupo Vidas. Você me falou que ele foi criado agora, né? 2020. Me dá uma pincelada aí para a gente iniciar esse bate-papo. Fazer um resumão aqui. O grupo foi criado em 13 de setembro de 2020. Até então não tinha, né, uma comissão voltada para a comunicação. Eu entrei no grupo em janeiro, tem pouco tempo que eu entrei, mês passado, né? Parece que tem tanto tempo. É a pandemia, a gente fica perdendo a noção de tempo, na verdade. E aí a gente iniciou, a gente começou a fazer nossas divulgações, a gente buscou, na verdade, divulgar com acessibilidade. Eu sou tradutora e intérprete de Libras. Oh, que bom. E aí a gente começou a colocar nossos posts com tradução em Libras, porque a gente entende que as pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com deficiência, são muito bons com os animais. Olha aí. Eles cuidam muito bem dos animais. E aí, entendendo essa questão, a gente começou a tornar acessível, né, o nosso grupo. E aí surgiu a questão de ter uma comissão de comunicação. Que o objetivo é exatamente movimentar Instagram, redes sociais, passar para as pessoas informações, correr atrás principalmente de voluntários. Gente, a gente precisa de voluntários. Foi exatamente. Ele vai tocar nesse assunto específico. É um universo de situações. Hoje a gente vai focar um pouquinho nisso aí do voluntariado, né? Que a gente sente, sabe da necessidade, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse bate-papo desse aspecto do voluntariado. Mas me passa direitinho, até para poder entender e conhecer melhor o grupo de vocês. Como eu te falei, eu conheço o Thales, eu fui umas 2 vezes na casa de Thales, na época ele estava com os gatinhos lá, uns gatinhos não, uns gatões, né? Uns montes de gatões, uns tigres. Parece um tigre, exatamente. A gente foi vacinar, foi medicar uma certa vez com o Dr. Patrick e outras situações que a gente manteve um certo diálogo. Mas assim, eu tenho poucas informações ainda de como é o grupo, eu sei que é recente, me parece que ainda não está formalmente instituído, né? Isso, como é que está essa dinâmica de vocês no aspecto legalidade do grupo? Porque hoje, pelo que eu sei, temos 2 grupos formalizados como ONG, né? Que é a APAS, com Karine, esse grupo tem Karine, né? Eu acho que é um dos mais antigos, se eu não me engano, o mais antigo, que tem um viés muito interessante nessa situação de abrigo, né? Sim. Karine, ela, além de cuidar de algumas situações, ela já castrou também com a gente na secretaria, com o Dr. Danilo. Ela também acolhe alguns animais ali na Morena Bela. Mas me parece que ela foca muito nessa parte do abrigo, né? Ela tem muitos. A última vez que eu conversei com ela, ela tinha mais de 80 gatos e não sei quantos cães naquela casa que estava perto de ser despejada, não é isso? Meu Deus. Mais um problema. E aí me parece que foi o primeiro legalmente formado. Aí logo em seguida veio o Garra, se eu não me engano,
que hoje Isso. até a última informação que eu tive com o Fernanda Palma, que acho que era representante do grupo. O Garras está estava com a gente legalizado. aqui, viu? Oi? O Garras está com a gente aqui. Ótimo, tá? ótimo, já está legalizado. E como é que está vocês nesse aspecto da legalidade? Porque até que me parece que é um dos pré-requisitos, inclusive, para vocês receberem algum tipo de ajuda financeira de alguns órgãos oficiais, né? Como é que está isso aí? Me Sim. passa aí como é que está essa situação. Apesar de nós sermos bebês, nós já demos entrada, nós já temos nosso CNPJ. Ótimo, não estava sabendo. Que bom. Né? Aí foi recentemente. Eu não vou acertar a data Exata, né? exata, mas tem pouco tempo que a gente já conseguiu, né, passar adiante nossa solicitação. Eu não sei te informar se a gente já concluiu. Daqui a pouco o Thales acredita que fala com a gente. Todos os trâmites têm um processo demorado. Existe, Mas o processo já cartório. está em andamento, já É passou importante. pelo cartório. Essa legalidade, ela te dá respaldo jurídico para muitas das Isso. ações. E inclusive aquela parte financeira de você conseguir, inclusive, doações de outros órgãos oficiais, públicos, inclusive. Acredito que seja um caminho mais correto a ser trilhado nesse pouco tempo de existência de vocês. Que bom que está nesse pé, Sival. Sival, apareceu algum aí querendo intervir, querendo entrar no bate-papo, ou alguma dúvida, alguma coisinha aí, algum recadinho, você me dá o toque, a gente dá o break e fala, tá bom? Só a Lene que diz que está ouvindo. Né? Ótimo. Lene já sabe que está sempre aí com a gente. É um ouvinte assídua do programa. Ela já marcou esse bate-horário, a gente marcou como bate-horário. Né? Ai, que ótimo. Eu estava pensando em botar miau horários, uau horário, mas botei o bate que todo mundo já conhece. Né? Então fica combinado esse horário de 5 a 6 da tarde, na Continental, Mundo Pet Continental. A gente bater esse papo sobre, não só pet, né? Mas a gente está focando em pet, mas a gente vai falar de um bocado de coisa aí. Estou tentando convencer um colega a vir fazer uma participação especial como a sua. É um colega veterinário, lida muito com animais de grande porte, tem uma relação muito intrínseca, muito íntima com o pessoal do campo, e a gente sabe que a rádio atinge muito esse público. É verdade. E é interessante que a gente consiga que ele venha para ele bater um bate-papo. Estou tentando trazer ele amarrado de corda, ele é um pouco tímido. Bom, acho que você não é, né? Como A gente intérprete passa Libra, por né? cima, a gente finge que não. Mas assim, o microfone dá um pouco de medo no primeiro momento. Mas assim, quando a pessoa está dominando aquele assunto que você, né, você entende, você está aí na É apenas a extensão da voz. depois perde o medo, a gente vai perdendo o medo. Eu Tranquilo. já perdi um pouquinho do medo dele. Mas que bom que o Grupo Vidas ele já está nesse caminho burocrático da legalidade, que eu acredito que seja um caminho correto, porque isso abre portas no contexto geral. Mas me conta aí agora um pouquinho, antes da gente aprofundar um pouquinho mais nessa situação do voluntário, que eu acho que a gente vai conversar um pouquinho também, porque eu tenho algumas perguntas para te fazer. Mas assim, me conta mais do Vidas. Eu sei que vocês já estão conseguindo um abrigo novo, né, um local novo. Sim. A gente foi lá roçar, ainda na minha gestão lá na secretaria, ainda tive tempo de fazer isso para Thales me pediram para esse apoio da secretaria para poder fazer a roçagem numa área, né? Eu não tive a oportunidade de ir lá ainda. Quem foi agora foi o Dr. Patrick com o Diego, o novo secretário, eles estiveram lá, não foi isso? Foi. Fazendo a medicação, acompanhando vocês, eu não tive a oportunidade de conhecer o local exato. Mas ele tinha ido lá fazer uma roçagem, o pessoal a equipe de Niva, falando nisso, um abraço Niva, é um pessoal que dá um duro danado, e a gente estava tentando conciliar toda aquela dificuldade de momento, né, da secretaria, as demandas que surgem, né, e dentro de uma infinidade de outros, com um quadro relativamente reduzido, por esse processo de pandemia também, final de ano, início de ano, muitas coisinhas. A gente acabou conseguindo lá, depois de uma semana e meia ou duas, não lembro direito, que rolou em Thales, eu acho que de uma semana e meia, duas, a gente foi lá e fez a roçagem, a limpeza, né, do espaço. Mas me conta como essa dinâmica lá do espaço. Vocês têm já um espaço grande, pelo que eu vi nas fotos que o Niva me mandou. Mas como é isso aí? Me conta aí. Nós alugamos uma casa que, graças a Deus, é uma casa com muito espaço. Eu vi nas fotos, realmente é uma área aberta, Uma né? área aberta, boa. No início a gente estava com dificuldade porque o portão não era um portão adequado. Então os dogs acabavam fugindo se a gente deixasse solto. Lá no CAT a gente tem, na verdade, no mínimo 3 portas para eles chegarem à rua. E às vezes já saiu as 2 ou 3 vezes. Aí a gente conseguiu, com muita luta, com muita doação, com os voluntários amigos, aí conseguimos colocar um portão melhor. Que bom. E aí agora eles podem ficar soltos na área que eles estavam ficando estressados dentro de casa. Aí, a casa grande, porém muitos animais.
e fechados, independente de ser casa ou É o que a não. gente chama de adensamento. Sim. À medida que você vai adensando, quer dizer, colocando mais pessoas, animais, pets, seja lá, em uma área reduzida, esses problemas eles vão se multiplicando exponencialmente. Quer dizer, eu botei 2 a mais, só vai aumentar um pouquinho. Não, Aumenta assim, muito. E o os problemas de estresse saúde, deles, estresse, tudo. é complexo, é complexo. Aliás, o CAT lá não é muito diferente dessa realidade de vocês, que a gente também acolhe lá alguns animais. A gente tem uma área reduzida, né? Uma área boa, tem aquela área ali do fundo que os animais um pouco melhores eles ficam naquela área ali já do fundo. Os animais que têm uma problemática um pouco que precisa de acompanhamento, redução de espaço de locomoção, fica nas baias. O animal que precisa de uma intervenção melhor vai para o Dr. Danilo, na clínica do Dr. Danilo. E nós temos aquela área externa ali que vai vendo, ele está fazendo limpeza, a gente solta eles ali naquela área ali que dá acesso a, inclusive, tem um portão grande de ferro, que eles podem andar, caminhar mais e coisa. É interessante essa situação de uma área adequada. Apropriada. Isso é um fato. Isso, a gente conversou, Joyce, sobre a situação de um dos pilares dessa questão de bem-estar animal, exatamente essa do local onde ele vive. A galinha cisca, então se botar uma galinha na gaiola, ela deixa de ciscar, é fisiológico aquilo. O cão tem suas particularidades de demarcação de território, macho, durante os inteiros. Então esse espaço aí eu acho que vocês estão num caminho certo. Não deve ter sido fácil, acredito eu. Alugado, né? Pelo que você me falou. Alugado, nós pagamos aluguel. Mensal, pelo que eu isso. sei. Então isso aí a gente se preocupa no primeiro momento, porque são responsabilidades que são assumidas, né? Tem alguém, o Gás entrou ali na live, quem mais ali entrou? Leilane Moraes. Então, que bom, que bom. Vamos ver se o pessoal entra aí para poder alguém perguntar alguma coisinha e a gente dialogar um pouquinho melhor. Bom, Joyce, então você me passou que um grupo novo, estão no caminho da legalidade, que bom. Isso. Estão já com um espaço, mesmo alugado, mas já tem um espaço. Me conta um dia, parece que é no Recreio, né? No Cruzeiro. Na rua 17 de março, ao lado da pizzaria Sabor da Casa. Pouco depois da pizzaria. Rua principal, né? A principal. Facílimo de encontrar em frente a um galpão. Acho que é aquele galpão do antigo Cinzal, o Tado me falou na época. Isso. Quem mora por lá de lá é nosso amigo Wagner, do Mundo Animal. Ele mora pelo lado de lá. Que bom, que bom. Me conta aí agora como é que tá essa situação de pichanos e cachorrinhos lá. Como é que vocês estão lá? Hoje eu estava vendo aqui agora, antes de a gente vir para o nosso programa, eu estava acompanhando as postagens do Dr. Danilo e da própria Sedan. O grupo, mas foi o Garra, se eu não me engano, levou 2 cadelinhas para a castração hoje. Que bom que elas tenham chegado. Como é que está essa dinâmica de vocês aí com esses acolhimentos? Essa semana a secretaria foi lá e deu aquela força de orientação, acho que medicou alguns animais. Me conta aí como é que está essa dificuldade de vocês, nesse aspecto aí, de cuidar desse universo de animais que estão sob sua responsabilidade. Vamos lá, só acrescentando a informação que eu recebi aqui agora, que nosso processo já está indo para a Receita e já saiu do cartório. Pronto. Nosso processo tenho uma legal. do cartório é meio devagar, demora um pouquinho. Mas chega, demora, mas chega. Tá bom. Vamos lá. Eu fui mudar de assunto. Você tentava como é que tá seus petzinhos lá? Pronto. Constativo. Estamos super lotados. É sempre assim. A gente infelizmente não está podendo fazer resgates agora, porque a gente está sem espaço, por mais que a gente tenha um espaço de área, mas a gente não tem espaço para colocar os resgatados, porque a gente está com muitos gatos, a gente tem as alas dos gatos que já está superlotada, as alas dos cães também superlotadas, aí em caso de urgência a gente ainda faz, com um voluntário ajuda, leva para casa. Eu tava sempre dialogando com o Danilo lá, e o Dr. Patrick, e agora Diego, que é o nosso secretário, e essa situação da demanda, né? A partir do momento que a gente cria, para você ter ideia, durante esses programas que a gente fez aqui, a gente comentou várias situações, e dentre elas, a partir do momento que você gera a demanda, você dá a oferta, nós temos vários grupos hoje, talvez, se eu não me engano, eu contei 5 ou 6, não todos legalizados como vocês estão, mas grupos mesmo, aí tem o Bigodinho, tem o Gás, tem o Vidas, tem o Esquadrão Pet, tem acho que vários voluntários que a gente não conhece. Eu conheço situações de pessoas que gastam, particularmente com veterinária, clínica, com processo de resgate, castração ou algum tipo de acolhimento, um volume relativamente alto, individual,
E não são uma só, a gente vê que a gente às vezes não conhece porque não são formalmente, às vezes a pessoa também não gosta de se expor, mas fazem esse trabalho. Então essa rede de bem-estar animal criada no município, desde a promotoria, desde o início do processo que foi com a APAS, que eu sempre falo, algumas pessoas às vezes questionam algumas situações particulares e momentâneas de uma de outra, isso é normal, faz parte da dinâmica, até porque os anseios são diferentes, né? É um universo. Mas eu sempre tive a APAS como aquela peça que deu start. E que É a base, naquela né? época, isso. E aí veio aquele processo de promotoria, e uma promotora muito engajada nesse processo de bem-estar animal no município. Foi se criando esses grupos, essas pessoas, e hoje a gente tem uma rede, no meu ponto de vista, posso estar enganado, me corrija, mas eu entendo que nós temos uma rede hoje de pessoas e grupos no nosso município que tratam da causa de bem-estar animal, que eu não vejo em nenhum outro local. Então isso para mim me mostra uma evolução nesse aspecto das questões de bem-estar animal no nosso município. E isso, do meu ponto de vista, isso é bom. Mas a partir do momento que você gera essa oferta, as demandas aumentam. Sim. A partir do momento que você resgata um gato, vai aparecer dois. Porque o cara sabe que você resgata, sabe que a secretaria também faz o serviço, sabe que o fulano faz, e aí o que não falta é gato na rua, precisando de algum tipo de acolhimento, cães na rua, infinidades de questões de maus tratos, não vão faltar. Como é que vocês estão lidando com isso? Porque a cobrança ela é grande, entendeu? Às vezes o que a gente vai falar do voluntariado, né, Joyce? E a gente vai começar a tocar já nesse assunto. Porque quem está lá do outro lado acha que não existe um grupo Vidas, existe um grupo Garras, existe uma secretaria, existe um bigodinho, existe um esquadrão pet. Eles fazem isso. E aí, como é que vocês estão lidando com isso? Aí agora a gente entra no aspecto do voluntariado. Como é que está isso aí? Pronto. Uma coisa que a gente precisa que as pessoas entendam é que a responsabilidade é de todos. É da sociedade. É da sociedade, não dos grupos. Os grupos estão para auxiliar. A secretaria é uma responsabilidade de todos. Não é do poder público só, não é de um grupo só, não é de um indivíduo só. Se existem os animais na rua, é porque alguém pegou e largou. Em algum momento lá atrás, essa semana, Joyce, cortando você rapidinho, eu só sei mesmo de dar umas cortadinhas, Fica à você vontade. pode policiar. Essa semana estava conversando, uma das notícias PET que a gente falou essa semana aqui, foi da situação da ministra do Meio Ambiente, eu acho que lá não lembro o país direitinho. No final da notícia, da frase, essa ministra ela falou, se você que o domesticou não tiver como botar, procure uma outra pessoa, mas não jogue, que esse era uma história de um gatinho que foi encontrado. Ô Sival, traz um pouquinho de água pra gente, por favor. Foi aquela situação de um gatinho que estava numa esteira de reciclagem e o operário lá, que viu e salvou de última hora, né? E foi tido como um herói, aquela pompa toda, o secretário fez o ministro, aliás, fez uma situação de nome na internet, aquelas coisas todas para poder ficar bem à luz com o negócio. Nomeou ele como primeiro-ministro, assim, politicamente falando. Mas, assim, o que ele falou no final foi dele, aquele que você domesticou. E aí vem aquela situação, eles estão na rua porque alguém lá atrás o domesticou, lá nos milênios, lá mais para trás, ou alguém o soltou, depois desse processo todo, o abandonou. Ele não pediu para estar ali. Me conta direitinho como é que está essa questão do voluntariado lá com vocês. Porque a gente sabe que não é fácil. A gente observa em alguns momentos as postagens, acompanho com vocês, não me manifesto muito. Eu estou meio que retraído nesse aspecto no momento, mas eu sempre acompanho as postagens dos grupos para tentar entender um pouco melhor como é que está a dinâmica. Mas eu vejo, em alguns momentos, ainda poucas pessoas que efetivamente estão roendo o osso, estão pegando no osso. Me conta como é que funciona isso aí, como é que está essa realidade com vocês aí. Vamos lá. A ideia, o que a gente pensa que daria certo em questão de quantidade. Meu ponto de vista é, se a gente tivesse pelo menos 5 pessoas por dia disponíveis para ir lá, porque o nosso trabalho como voluntário é o quê? Limpar o abrigo, dar medicamento, cuidar dos animais. Isso. Só que exige muito mais do que isso. Porque se vocês forem pagar, vocês vão gerar mais custo Muito daquilo que você já não tem de onde tirar. Nem vamos entrar na questão financeira. Então, se a gente tivesse pelo menos 5 pessoas por dia, Fazer a rotatividade, a gente teria uma do trabalho. rotatividade boa
Em pouco tempo nós conseguiríamos, relativamente pouco tempo, vamos colocar em média de 2 horas, a gente conseguiria concluir as atividades e ainda teríamos tempo para dar atenção aos animais. Porque essa é uma outra questão, né? Eles precisam também da atenção da gente. E se chegamos lá apenas 1, 2 pessoas para dar conta de tudo isso, a gente não dá conta de todo o serviço e nem consegue dar a atenção devida que os animais precisam. É complicado isso aí. Lá na secretaria eu sempre vou dar uma cortadinha e sempre vou estar relacionando a secretaria. Sim, porque é o que eu vivi, né? Eu tenho um certo conhecimento, uma vasta, né, acompanhamento daquele processo durante anos. Lá a gente tem uma certa vantagem nesse aspecto aí, porque a gente, além de ter essa pessoa em tese contratada para poder fazer esse serviço durante todo o dia, então nós temos nós não temos só um momento, né? Assim, foi de manhã, 6 da manhã, um pouco, sai todo mundo. A gente tem uns problemas ainda no final de semana, porque final de semana todo mundo tem seu dia a dia, né? Ninguém trabalha 24 horas durante a semana toda. Os finais de semana sempre foram um pouco complexos nesse sentido de acompanhamento, sempre tem uma dificuldade de logística. Mas a gente tem essa vantagem de ter gente o dia todo, de manhã, cedo, de meio-dia, de tarde, finalzinho da tarde, às vezes até à noite. Então isso, eu acho que melhora muito esse aspecto da correlação do humano com aquela questão mesmo dele não ficar lá isolado, né? Sim. E eu acho que essa falta de voluntariado acaba dificultando ainda mais, né? E prejudica o emocional dos animais também. Porque eles precisam dessa atenção. Imagina a gente ficar preso o tempo todo. A gente não está conseguindo esse tempo. Quando dizem lockdown, vamos ficar em casa. A gente já pira, imagine eles o tempo todo presos. É complicado. Por mais que seja em uma casa com um certo espaço, eles estão presos. E aí é por isso que a gente pede também que as pessoas busquem adotar. Porque lá tem muitos animais precisando de uma casa e muitas casas que podem ter um animal. Muitas pessoas que às vezes buscam. Uma fotinha aí de algum uau. Alguém mandou uma foto de um uau. O que está falando sobre que ela fica revoltada em ver os animais. O povo pega Os animais abandonados, né? Isso a gente vai ver aqui, provavelmente, hoje, vários desses aspectos. A gente vivenciou uma infinidade de situações como essa aí, a gente vê os animais. E a gente observou, Joyce, aí, não sei se vocês perceberam isso, esse período de pandemia ele foi meio que crucial, né? Por mais trabalho que foram feitos por esses grupos todos, esses individuais, como eu comentei, com a própria secretaria, que conseguiu castrar uma quantidade boa de animais, acolher eles de alguma forma esses animais, relocar esses animais para uma nova família. A gente observou muitos animais soltos, eu observei muitos animais de coleira na rua. E a gente olhava aquele animal de coleira, esse animal de coleira na rua, rodando, não é comum, não era comum pelo menos, né? Mas nesse período de pandemia, então agora, mas no final, a gente observa que aquela família, por algum motivo, ela está no caos financeiro, né? E as pessoas estão mais em casa. Isso, ninguém sabe os problemas completos, é uma problemática que precisa ser muito bem debatida, mas a gente observou, não sei se vocês observaram isso, sim. A gente vê animais de coleira, então é um animal que em tese tinha uma família, tinha uma casa. Tem tutores, porém, infelizmente, os tutores acabam vacilando, né? Nessa questão. Essa é uma triste realidade. A gente imagina que seja realmente, claro que cada um, uma vez, eu vou contar, para poder animar um pouquinho aqui, eu vou contar um caso. Às vezes, uma certa vez, não sei se já aconteceu lá com vocês, chegou um tiro tutor lá na secretaria com um pichano debaixo do sovaco, praticamente, né? Debaixo do braço. Eu quero deixar. Eu vim assim. Não, toma aqui, ó. Como se fosse. Vezes. Eu vim deixar. É como se chegasse lá da savana, eu vim deixar. Eu olhei assim, o senhor, aqui não é local para poder se deixar animais. A gente fazia isso, eu já expliquei mais ou menos o trabalho, o foco da secretaria do trabalho de resgate, cuidar, medicar aquele animal atropelado, aquele animal que está, efetivamente, aquele animal que está de bicheira, como chegou lá, os animais com uma bicheira mesmo, enorme na cabeça, que se não se resgatasse, havia algo minguando, que às vezes demora dias daquela situação, minguando. Aí vem um sujeito que tem uma família, que tem um local, que tem isso e aquilo, com um pet debaixo do braço, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu não sei se acontece isso lá com vocês. Acontece. Mas o cara vinha na cara de pau para deixar. A gente recebe muita mensagem. E não é que ele seja assim, deixa eu explicar um pouquinho, não é que ele seja uma má pessoa, não, longe disso, eu não estou dizendo isso.
Mas na cabeça, às vezes, em alguns momentos dessas pessoas, elas acham que não, que assim, não. Vamos descartar ali, ou lá no abrigo, ou lá na Sedan, lá no CAT, ou vamos lá no outro protetor. Tem um abrigo que Não é pega. que funciona isso. Tem um exatamente. abrigo que pega, só que eu penso que você Algumas tem que pessoas ter... me ligavam, eu só tenho uma APAS, que pensa, minha senhora, a APAS já está estourando de animais, sem conseguir dar condições de uma boa qualidade de vida para aqueles que já existem lá. Você que tem condições de habilidade, não faça isso. A gente tenta convencer, porque a gente sabe que a demanda é alta e a gente tem que priorizar, acredito eu no meu raciocínio, se eu estiver errado me corrija, mas nós temos que elencar prioridades, né? Enquanto está isso lá em vocês, dessas prioridades, você me falou que já não está resgatando porque já está cheio, né? Isso, para Então, vocês ficar devem no ter algum abrigo, critério para ficar no abrigo a gente já não tem espaço agora para resgate. O que acontece? Às vezes, no meio da noite, alguém liga e diz: tem um bicho aqui que está em situação de vulnerabilidade. Pichando agora. Se você vai vendo aí, vai dando notícia de qualquer coisa, a gente corta, se for para entrar no ar, você fala, viu? Pronto. É no mesmo. Bom, beleza. Então, quando estão em situação de vulnerabilidade, a gente precisa resgatar com urgência. A gente tenta os colegas de outras ONGs, não consegue, às vezes a gente vai, leva para as nossas casas, para em algum momento conseguir um lar para esses animais, cuidar. Só que a gente super lotado, como eu informei, né? Então, quando essas pessoas entram em contato com a gente, eu tenho aqui uns Você gatos. da comunicação que vai lá convencer. As pessoas falam geralmente sou eu e mais dois Você que está gerindo a meninos rede social de do vocês? Instagram. Eu e mais dois colegas que arrasam também. O Luan e o Keifer são junto com o Thales, que Thales tem todas, né? Thales o cabeça que está em todas. E aí a gente recebe muita mensagem de: eu tenho aqui um gato e eu queria deixar aí com vocês. Vocês pegam? E a gente tem que explicar para eles, né? A mesma situação que você falou. É de explicar qual que é o objetivo da ONG, que não é pegar os animais das pessoas, mas sim resgatar os que precisam. Vocês vão precisar de 10 vezes daquele espaço que você já tem hoje, ou que já não está mais. dando conta e provavelmente não vai estar ainda, né? Ou mais. Então é isso que as pessoas precisam ter em mente, que o nosso objetivo é resgatar os animais que estão em situação de vulnerabilidade. Aqueles de rua, que foi abandonado, aqueles que nasceram na rua. Que são filhotes, geralmente são animais que provavelmente, um filhote abandonado na rua, provavelmente não vai ter uma sobrevida. Sim. Diferente às vezes de um cão que já está. Eu também vou dar mais uma cortadinha, só porque você falou dessa situação. E te aproveitar esse momento, que é um momento que eu acho que algumas pessoas estão ouvindo, e, né, um bate-papo interessante. E quem estiver do outro lado, que tiver uma história também, que nos conte. Eu sempre venho dizendo aqui, que nos conte a sua história do pet. Porque o que não falta são historiazinhas aí. Você está me contando um bocado, deve ter um bocado que você não vai ter tempo de falar. Mas assim, a gente observa que aqueles cães que já têm uma certa vivência na rua, estão... Eu tenho uma turminha aqui, que a gente fez as castrações de uma turminha aí, e a gente soltou lá na frente mesmo da secretaria. Depois não teve, ninguém adotou. Só aquela situação da dificuldade de se conseguir um adotante, né? Aquele cão já mais velho, com uma problemática de estética, na maioria das vezes, alguma coisinha assim, já meio de idade, às vezes um pouquinho já não é tão novinho. O filhote é sempre mais fácil, a gente sabe disso, todo mundo quer pequenininho, vou levar, é mais fácil. Mas aqueles cães que já estão bem, às vezes já acostumados de rua, inclusive, também, muitos que a gente já, inclusive, cuidou, fugiram, né? Ele vai, mas não quer ficar em casa, ele sai. E a gente soltou uma turminha lá, foram 5 ou 6. E essa turminha ficou por aqui, e eles rodam ali, até hoje rodam, é uma pretinha, uma branquinha, eles têm uma afinidade. Rodam aqui, algum tempo eles ficaram ali no Hospital Santana, faziam de base ali, e eu moro ali perto. Então eles sempre iam lá para minha casa e faziam uma alfarra. Chegava 4, 5, 6, 7. Chegou uma certa vez que tinha uns 7, que aí juntou 5, a gente entrou mais uns 2. Ele já sabe onde é o point. Bolo, e vinha lá, chegava de casa da secretaria, parava. E aí quando eu tinha vindo, via aquela turma, fazendo aquela zoada danada, aí ficava, tem que botar uma águazinha, uma comidinha que tem um comedouro lá na frente. E lá depois eles aí saíam também, né, para curtir a vida com os outros. Esses animais, que já têm um certo costume, me parece que eles têm uma qualidade de vida que não é a ideal, mas pelo menos uma sobrevida nesse meio mais garantida. Que a gente às vezes não observa no filhote. Eles nessa aprenderam dinâmica. a sobreviver. Isso, talvez seja o termo mais correto.
Eu digo, eu vou contar mais um, que é interessante esse espaço que a gente está falando aqui hoje. Não sei se você conhece Branquinha. É ali perto do meu pet, ali de Rosana, ali no Astoldos. Não sei se você conhece. É um caso muito interessante. Ela também é um cão de rua, Dona Rosana, que é a proprietária, a acolheu naquele espaço ali, né, que fica em frente quase à Secretaria de Saúde agora. Castrou, cuidou, e ela vive ali. Aí vai lá no pet, de vez em quando, vai coisar, bate papo, bota uma ração, e ela fica rodando aquele meio ali. Mas todo mundo já a conhece, né? E ela está muito bem cuidada, você vê que o pelo é bonito, qualquer problema que acontece, Dona Rosana, ela acolhe de alguma forma, com veterinária, alguma coisinha, e ela roda por ali. Uma qualidade de vida, mesmo não estando domiciliada, até satisfatória, né? Porque todo mundo já conhece. Então ela acaba tendo essa liberdade, às vezes, de andar para aquela região ali. Então a gente tem que entender também um pouquinho que, se a gente não focar naquilo que você disse aí, aquele filhotinho que você resgatou, naquele cão que está efetivamente debilitado, que você tem aquele espaço, às vezes a gente falta fôlego para esse que está representando. Como é que está essa dinâmica com vocês desse lado? A gente tem resgatado, a gente teve uma grande quantidade de mães. Partos, né? Muitos filhotes, muitas mães que pariram, a gente teve que resgatar mães e filhotes. Então a gente ficou com muitos filhotes no espaço. Mas nas feirinhas vocês estão conseguindo repassar os filhotes? Sim. Thales me falou uma certa vez que vocês também estão fazendo a feirinha às às quartas e sábados, não é isso? Sábados, isso. Como é que está sendo a dinâmica lá do espaço de vocês com os outros grupos? Tá legal? O espaço lá na praça tá legal? Porque já existiu uma certa tradição do Garras ali, né? Sim. Vocês foram mais novos, chegaram mais por agora. Como é que tá essa dinâmica? A gente está conseguindo nosso cantinho ali. É muito interessante. Mas a gente está conseguindo, grande, sim. Acho que dá para todo mundo. Sim, e todo mundo tem o mesmo objetivo. Isso. O importante é que lembremos disso, que a gente está no mesmo objetivo, que não existe garras versus vidas. São todos a favor da vida dos animais. Então estamos todos na mesma luta. E aí nós vamos aos sábados, fazemos bazar. Às quartas e sábados. Quartas e sábados. Levamos também os pets. A gente consegue algumas adoções. Muitas vezes a gente consegue. Vocês estão fazendo esse bazar também? Sim. Eu vi muita coisa do bazar. Interessante essa independência financeira dos grupos. Eu acho que há um tempo atrás eu observava muita dependência do poder público. Isso eu senti muito na pele quando eu estava à frente da secretaria. Até porque eram muito jovens os grupos, vocês também, e Thales me passa um pouco dessa dificuldade do espaço de um todo, de uma gaiola, e aí vai por infinidade, e a gente tentou ajudar dentro da nossa capacidade naquele momento. Mas a gente entende, eu acho que, não sei se é a visão de vocês, essa independência financeira, né, de não ficar dependendo muito de ciclano, fulano, ou exclusivamente de poder. Como é que tá essa dinâmica desse entendimento de vocês? Se a gente depender exclusivamente de ciclano e fulano, a gente não vai para frente. É isso que a gente entende. Porque por mais que todos queiram ajudar, façam dentro da sua capacidade, é muita coisa para se fazer. Que bom. E aí a gente precisa ver meios de conseguir, sim. De conseguir doação, de conseguir... Aí vem... Mas vocês estão fazendo bazar também? Sim. Sim, a gente tem bazar. É uma metodologia de se arrecadar. Inclusive, a gente tem um Instagram, Bazar Vidas, quem quiser seguir a gente eu também. Vejo muito do Garras, do bazar do E Garras. aí a gente sempre está postando lá as peças que a gente tem, que são peças muito boas e baratas, bem acessível a todos e a todas. Que bom. Quem quiser nos seguir, fica à vontade também. É bom, dá um toque aí. Eu vejo mais o bazar do Garras, né? Porque talvez sejam mais antigos, eu acompanho um pouco mais, até mais... Então, a oportunidade de estar acompanhando, eles postam também, se eu não me engano. Redes sociais hoje, acho que é uma ferramenta para o bem e para o mal. Mas é uma ferramenta espetacular. Eu acho que quem quer evoluir nesse aspecto das questões de bem-estar animal, ela tem que utilizar essa ferramenta. Eu observei a melhoria significativa da comunicação dos grupos. O Garras, inclusive, me parece que está com uma comunicação bem mais dinâmica do que tinha um tempo atrás. Eu acho que foi uma evolução nesse processo. Vocês me parece também ter, até porque eu acho que você está bem à frente disso, né? Me parece que está também mostrando. Foi interessante aquela situação que vocês colocaram, de valorizar e botar, às vezes, aquelas pessoas que estão se engajando nesse processo, as empresas, inclusive.
Sim. valorizou essas pessoas que estão nesse processo. E isso dá visibilidade ao trabalho de vocês. E isso, no meu ponto de vista, acaba garimpando novas Isso agrega, seguidores. só agrega. E aí me conte aquela história do voluntário, que vocês estão Vamos com lá. dificuldade. E melhorou depois desses processos? Como é que está? Me parece que aumentou. Aumentou. Eu vi mais corpos Sim, nesses a gente últimos aumentou. meses, talvez. Já temos gente suficiente? Não temos. A gente precisa de muita ajuda. Então, tá aumentando, né? o que a gente pensou? A gente pensou em uma ideia porque a gente entende que as pessoas, muitas vezes, a gente tem muitos seguidores, eu chamo de seguidores amigos, né? Os seguidores do Instagram, eu falo do Instagram porque é o que eu estou mais diretamente ligada, que eles têm vontade de ser voluntários, mas não tem tempo para isso. Porque entende que ser voluntário eu tenho que designar toda semana, um dia da semana para ir. E como é que tá essa flexibilidade? E aí a de gente vocês? fez o quê? Criou agora o voluntariado itinerante. Aí, Como é acontece? uma ferramenta nova, exatamente, interessante. É uma nova ferramenta porque possibilita a vocês que querem, que desejam Mas não ser quer aquela voluntário, responsabilidade. mas não quer nem a responsabilidade ou não pode ter a responsabilidade. Por conta do trabalho, da correria, a gente entende isso. Então, Que como bom. acontece? A gente abre uma agenda, a agenda está aberta por sinal. A gente abriu a agenda para quê? A pessoa entra em contato conosco e diz, eu quero ser um voluntário itinerante. E agenda um Qual o dia, dia né? da semana que você pode? Essa semana você pode estar o dia pronto. Então fechamos a semana. Uma vez fechada a semana com o número de voluntários, a gente abre a agenda da próxima semana. Que bom, eu não sabia dessa E foi uma novidade. é novo, a gente lançou anteontem. Olha, então é Novidade é aí. bem novo mesmo. É E bom, aí? já está passando para as pessoas que estão nos ouvindo. Às vezes a interação aqui nesse momento, às vezes é pequena, Joyce, mas muita gente está nos escutando Sim, nesse momento. sim, Eu acho sim. que essa informação que está passando do voluntariado, que é o tema, que é a pauta do dia aqui hoje, o voluntariado para essas questões de bem-estar animal do nosso município. Não estamos falando só de vidas, de todos os grupos, com todos, Sim. que a dificuldade acho que é Para toda unânime. é geral. E essa ideia que vocês lançaram eu acho bem interessante. Eu não sabia e eu acho que é interessante. Porque tira aquela obrigatoriedade de fulano ciclano, que porventura tem suas dificuldades, né? Do dia E a que dia. é o maior medo das pessoas que desejam ser voluntárias. Essa de coisa, não, eu repente vou não ter que poder. ter a responsabilidade Eu de ir, prefiro é melhor eu não arcar. Não botar compromisso. Então né? tá livre, vocês não têm responsabilidade Muito boa essa mais. ideia, Vocês gostei, podem muito ser interessante. voluntários no dia que der. Só dá para ir uma vez na quinzena, vá uma vez na quinzena. Uma vez no mês, só nas suas férias. Quando der para ir. Está disponível, Eu tenho fala com a certeza gente que vai a melhorar gente bastante essa dinâmica aí de vocês. estamos torcendo e lutando para isso. Que bom, que bom. Sival, como é que tá mandando aí? Tem mais alguém? Alguém falou alguma coisinha aí nova? Não, né? Nós estamos aí já quase chegando. Veja como é Joyce, né? Joyce. Joyce. Foi a Ângela mesmo que falou, que esses Bom. dois são os xodós dela. O xodózinho, né? A gatinha linda aí, dos olhinhos bem clarinhos. Olha o que ela Olho falou, vivo. olha o que ela falou sobre o cachorro aí. Eu falo, fala aí. Esses dois aí são meus, meu cachorro e meu gato. Amo. Eu agora tô aqui na roça com o meu cachorrinho e ele não para de brincar aqui, ó. Oh, No tanque que tem aqui, delícia. correndo a noite toda alegre. Então quem pegar esses animais que cuide, né? Pois os meus, do zero, cuido mesmo. É isso mesmo, Rosângela, já tá vendo? E aí tá numa roça, né? Que bom, né? Um espaço, a gente tá falando de espaço aqui Né? agora. Deixa eu Que bom, fazer uma ressalva em relação a isso que Rosângela falou, muito interessante, né? Que ela ama os animais. Algo importantíssimo da gente entender é que quando a gente leva um animal, quando a gente adota um animal, a gente acha que está cuidando deles, mas eles que acabam cuidando de nós. É uma troca, O né? nosso psicológico fica tão bem, a gente tem até uma ideia de em breve fazer uma live falando sobre isso, como os animais influenciam no psicológico humano. E nessa período de pandemia que tá todo mundo em casa, restrito. E... Principalmente, Olha só. eles têm ajudado demais as pessoas a lidarem com seus problemas emocionais, com suas ansiedades. Então, ser um voluntário, trabalhar com os animais, você vai estar ajudando e sendo ajudado. Ó, Fica tá a vendo? dica. Já fica de antemão aí, pra gente reavaliar um novo dia, pra gente falar sobre essa situação, Vamos. dessa interação do seu animal de estimação, do seu pet, daquele animal que você resgatou, daquele animal, né, que você no primeiro momento não imaginava em ter, da responsabilidade que você cria. Uma certa vez eu falei, quando a pessoa adota um animal, ela cria algumas responsabilidades. Você falei na secretaria lá, uma responsabilidade financeira, porque em tese se gera custo, é um ser vivo, ele vai gerar custo, seja alimentar, seja ele adoece,
nem precisa às vezes de É um veterinário, filho, né? exatamente, é um filho. Afetivo, porque você faz uma relação afetiva com esse pet, você já criou uma relação financeira, uma relação afetiva, e por último uma relação legal, porque se você o abandona, você entra para a esfera criminal. Então é um assunto que a gente vai tentar ver com vocês aí, ou você mesmo, um outro momento, sentar e a gente remarca um novo dia, a gente ir aprofundando esses assuntos. Eu acho que é interessante a gente utilizar esse espaço, não só para falar sobre a temática veterinária, crua, como eu venho falando aqui de vez em quando. Ontem a gente falou sobre as patologias dermatológicas em pet, que é uma coisa muito comum, que a gente vê muito na rua, aquelas sarnas dos animais. A gente conversou ontem aqui sobre isso. É importante que as pessoas tenham esse conhecimento. Inclusive a gente está com, desculpa te interromper, a gente lançou hoje um pedido de ajuda porque a gente está com alguns animais com fungos, alguns bebês, e eles estão sofrendo tanto. Eu comentei exatamente isso ontem, que essas infecções fúngicas, elas são muito comuns nos filhotes. Foi Josimar que estava aqui ontem. E a gente comentou exatamente esse aspecto das infecções fúngicas serem muito comuns nos filhotes. Inclusive a gente postou, quem quiser ver lá no Instagram do Vidas, a gente postou esse vídeo pedindo e tem as fotos deles. Infelizmente são fotos tristes. A gente fica triste, mas tem que mostrar. Para que as pessoas entendam que quando a gente pede ajuda, não é porque não tem nada para fazer, é porque a gente precisa. É porque não quer fazer, porque precisa. É porque a gente precisa muito, a gente tem gastado muito do que não tem para cuidar desses animais. Eu conheço muitas pessoas que estão com essa dificuldade, às vezes defendendo, né? Um diz o outro, inclusive os grupos, né? Que estão geralmente no vermelho, 99% das vezes está no vermelho. Acredito que o Vidas não seja diferente, porque essas demandas vão surgindo e às vezes não pode fechar o olho por completo, né? Vai dizer que não? O poder público, na maioria das vezes, também não vai conseguir também a colheita dessas demandas. Então, eu acho que a gente conversou hoje nesses aspectos, a gente deu uma pincelada. Eu acho que é pertinente que a gente, logo que possível, conversar com o Thales também, porque eu falei, tem uma relação muito boa com o Thales. Por sinal, ele te mandou aqui um abraço. Que bom, que bom. É gente boa, assim, eu acho que o caminho é por aí, entendeu? Arestas, elas não são boas. Eu senti um pouco desse processo todo. Faz parte do processo, inclusive, né? A gente tem que estar aberto a tudo isso aí. Os processos são essa dificuldade que vocês têm de coisa. Isso gera também alguns atritos internos com você de vez em quando, que deva gerar de vez em quando. Onde tem pessoas, tem atrito. Olha o Big Brother aí, né? Então, assim, é por aí, né? Então é normal, e a gente tem que entender que isso faz parte do processo. E eu tentei entender, tento entender até hoje, e faz parte. Mas eu acho que o caminho é esse, de se agrupar cada vez mais pessoas. Por isso que esse tema do voluntariado é importante, a gente pincelar hoje nesse aspecto, que é um caminho a ser trilhado. E esse processo, às vezes, vai gerar alguns atritos internos, inclusive, divergência, inclusive, de caminhos a serem trilhados, né? Sim. Mas que bom que a gente está... a gente fica feliz em ver esse processo sendo amadurecido. Eu tive a oportunidade de... já não adiantar na hora, né? Mas dá tempinho, a gente vai... né? Vamos bater um papo, a gente vai ver outras oportunidades. 6 horas você... A gente, como secretário na secretaria, teve a oportunidade de visitar, inclusive, outros municípios, né? A gente teve... Eu fui com o Danilo algumas vezes em alguns municípios. Eu converso com algumas pessoas que têm... ali lá de Pitim, eu já trabalhei lá também há um tempo atrás, um bom tempo atrás na verdade, já trabalhei em Teofilândia, já não cheguei a trabalhar em Barrocas. Então a gente conhece a realidade um pouco desses municípios. E a gente vê como Serrinha está bem à frente desses municípios, né? E isso não foi à toa. Eu acho que foi um trabalho trilhado por esses grupos iniciais. A gente dá o exemplo da APAS, logo em seguida veio o Garras, que deu um gás bom naquele momento, e agora vindo outros grupos com novas ideias, novas muito mais novas. Então assim, é bom, converso muito com o Marcílio. Aí toda hora eu pergunto, Marcílio, cadê você? Você tá onde? Eu tô aqui, Marcílio é gente boa demais, né? É gente boa demais. Mas é bem enroladinho também, né? Mas é gente boa demais. E eu sempre me desabafo às vezes com o Marcílio, né? E aí, Marcílio, como é que tá aí assim, assado? É isso, aquilo, beleza? E o grupo novo, como é que tá isso aí? Começa a ter essa dinâmica que você tá sabendo, e sempre dialogo com ele. Gente boa demais. Mas é bom a gente ter esse momento desse bate-papo. Eu tava ansioso, na verdade, em ouvir, né? Que às vezes a gente
A gente fala mais, eu gosto de falar, né? Você percebeu, né? Eu gosto de ouvir. Então deu certo. Eu adoro falar. Principalmente num assunto que a gente domina, né? Eu acho que você domina esse assunto, a gente domina esse assunto. E nada mais justo do que a gente se expressar, né? Sim, sim. Então eu às vezes falo demais e estou querendo ouvir. E aí eu acho que às vezes essa ansiedade me trouxe essa oportunidade de estar aqui com você hoje e desfrutar desse momento para a gente ouvir e entender. Mesmo que a gente não tenha ouvido ainda tudo que a gente queria, mas foi um start, foi um pontapé. Já estamos chegando no horário, já quase estourando, mas assim, esteja sempre à vontade. Eu vou conversar com o Thales, não só o Grupo Vidas, como os outros grupos do município, a gente vir e fazer as coisinhas aqui, tá bom? Pronto. Considerações finais das finais que já estamos estourando o horário. Vamos lá. Primeiro momento muito especial, porque é um momento que as pessoas passam a nos conhecer melhor. É isso aí. E conhecendo, as pessoas vêm. Porque as pessoas têm medo do que não conhecem, né? Então, muito obrigada por nos mostrar. Tá bom. E também deixar o nosso agradecimento especial, mais do que especial, a todos os nossos voluntários. São poucos que estão lutando. Tem dia que a gente, adoece, não pode ir, tem 1 a 2 pessoas para ir no dia. É uma correria, a gente fica tentando trocar trocar outro, mas todo mundo está lutando ali pela mesma causa. Então, nossos voluntários, nosso muito obrigada. Que bom. Muito obrigada mesmo. Então, enfim, vamos encerrar nesse estamos no estouro da boiada. Posso ainda não? Posso, então, ainda temos mais 3 minutos. Ainda temos um timezinho aí. É bom que a gente vai falando mais. É importante essa situação que você comentou aqui agora, de expor, né? De mostrar. Você falou uma situação aí bem interessante. A gente tem medo, às vezes, do desconhecido, né? E aí eu comentei com você no instante também dessa rede social, como ela é uma ferramenta, porque ela expõe, olha o Big Brother aí, expõe pro bem e pro mal, cancelada né? Depois É do bem e do mal. Então, se ela souber explorar essa rede social, com certeza ela vai se colher frutos muito bons. E eu acho que vocês estão explorando bem, os grupos hoje estão explorando bem a rede social, e isso a cada momento ela vai atingindo mais e mais e mais pessoas. Nesse bolo dessas pessoas, de repente se garimpa um voluntariado, né? Temos um outro assunto que pode ser pauta a qualquer outro dia também, que você falando isso me surgiu aqui, que muita gente utiliza a rede social de forma errada, como? Fazendo campanhas em nome de animais, pedindo, e são campanhas falsas. Eu já ouvi falar, Lucas. Então nós temos esse problema também, porque nós fazemos campanhas reais. É o ser humano, né? É isso, nós fazemos campanhas reais em causas reais, e muitas pessoas fazem para seu próprio interesse e acabam influenciando negativamente na gente. Que cria aquele negócio, né? Alguém fez uma picaretagem ali falando de bichinho, e o cara fica meio... será? Expor essa realidade dos grupos, bem formalizado, inclusive, Sim. legalmente, como a gente comentou, isso dá robustez no trabalho de vocês e dá credibilidade. Então, gente, aí o pessoal do Gás está dando uma palmazinha pra gente, quem mais? Que bom que o pessoal está comentando ali. Kátia, Silene Dantas, Leandro Mercedes. Isso é importante para esse trabalho que a gente está tentando desenvolver. Espero que tenhamos muitos outros momentos, porque eu acho que pode se tornar um horário, um espaço para agregar essa situação de se tentar melhorar, resolver alguns problemas. A gente falou aqui no programa aqui que a gente tem esse espaço, inclusive das campanhas. Espero que não venha nenhuma falsa, né? Mas a gente abriu esse espaço para que a pessoa possa divulgar, possa trazer e a gente divulgar aqui, porque você atinge uma infinidade de pessoas com a rádio. E de repente aquela situação individual, inclusive, pode se solucionar, ou a coletiva, que é no caso do grupo de vocês, que tem um aspecto muito mais relevante, porque é um aspecto coletivo. Então, esse programa tem esse espaço, né? Aquela questão da adoção, eu tinha comentado aqui, também sempre comento no bate-papo do dia, eu sempre falo desse espaço ser também voltado para essa situação da adoção, daquele que quer adotar ou daquele que quer anunciar, e a gente tentar de alguma forma ou outra fazer aquele meio de campo para que aquilo se torne realidade. Porque sabe dessa dificuldade, você lembra que a gente falou dessa dificuldade de vocês conseguirem o adotante? Então, de repente, aqui pode ser um espaço a mais. A nossa colega aqui falou que está com um pichanozinho dele lá na zona rural, na rocinha. Quem sabe, aquele que está nos ouvindo na roça, muitos dos adotantes da gente, a gente conseguiu fazer algumas adoções, pessoal da zona rural, lá pela secretaria. Começou?
Pronto, chegamos ao final. Vamos dar nossos agradecimentos então, Ilza. Muito agradecido você ter vindo e vamos marcar novas para frente, tá bom? Tá combinado. Um abraço, pessoal da live aí. Até mais, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até segunda-feira. Hoje é sexta-feira de lockdown. Um abraço, até mais a todos. Um abraço. Nós ficamos aqui.